Metrópolis, Banco e Estadão é muito mais jornal. Mário Cravo, um dos maiores artistas plásticos brasileiros, mostrando suas obras ao ar livre em Salvador. Os 50 anos sem Monteiro Lobato, lembrados na exposição sobre sua vida e obra em São Paulo. Nos 10 anos do Metrópolis, Craque, um espetáculo do grupo Cidade Muda. E toda a obra de Shakespeare numa peça só, o novo espetáculo dos Parlapatões. O Brasil Encantado de Monteiro Lobato. Este é o título da grande exposição em cartaz aqui em São Paulo sobre a vida e a obra do criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Além de documentos e imagens raras, a mostra reúne ambientes e reproduções do universo de Monteiro Lobato, assinadas pelo artista Elifas Andreato. O objetivo é mostrar as várias faces e atividades do escritor paulista. As letras que foram a matéria-prima da vida e obra de Monteiro Lobato estão presentes de forma grandiosa na exposição que comemora o 50º de sua morte. Desde o início eu imaginei homenagear o Lobato esculpindo letras, porque foi com as letras e com a palavra, ou com as palavras e com a escrita, que ele construiu tudo. Ao formar a palavra Monteiro, elas mostram ao público as várias facetas do escritor, o primeiro brasileiro a vender 1 milhão de exemplares, que era ainda editor. Lobato Editor é o homem que cria a indústria do livro nesse país na virada da década de 10 para a década de 20. Tradutor de Hemingway, por exemplo, além de jornalista, crítico de arte, empresário e ativista de grandes causas. Eu acho que essa exposição toda vai promover um reencontro do Lobato com os brasileiros. Já as letras do sobrenome do autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo servem de suporte para os exemplares da produção artística de Monteiro Lobato. São desenhos, pinturas e fotografias. Artista, aquarelista, desenhista, brasileiro, nacionalista, combatente, corajoso. O universo pessoal e profissional de Monteiro Lobato é revelado com base nas informações garimpadas pelos 3 autores da biografia: Monteiro Lobato, Furacão na Botocúndia. Uma das principais polêmicas em torno do Lobato seria justamente a questão da relação de Lobato com os modernistas e do fato de Lobato ser conservador em termos artísticos, né, o que é uma inverdade, que é isso que a gente procura mostrar já no livro, né, o Lobato Furacão na Botocúndia, e aqui nessa exposição, mostrar que Lobato era moderno sem ser modernista. Na fase em que o Lobato era o maior editor desse país, precisamente em 22, ele estava editando os modernistas. E editava modernistas como Oswald de Andrade e Menotti Del Pica com capas de quem? Da Anita Malfatti. No alto, os banners recuperam o grande frasista que foi Monteiro Lobato. Nunca no mundo uma bala matou uma ideia. Com estas palavras, Lobato defendeu a liberdade de expressão. Já ao ver os seus filhos crescerem, ouvindo os contos de fadas em edições importadas de Portugal, em 1916, ele escreveu: um fabulário nosso, com bichos daqui, em vez dos exóticos, se feito com arte e talento, dará coisa preciosa. É a opinião daquele que, anos mais tarde, se tornaria o marco zero da literatura infantil brasileira, ao criar personagens que povoam até hoje o imaginário das crianças do Brasil. Eu nasci quando o Lobato morreu, mas eu aprendi a ser brasileiro, a gostar de ser brasileiro, a entender o Brasil lendo Lobato. Ainda acabo fazendo livros onde as nossas crianças possam morar. Disse Monteiro Lobato em 1926. Morar não é possível, mas passear sim, nestes grandes livros que existem na exposição. Na verdade, eles são corredores sensoriais
que remetem o visitante ao mundo encantado do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu entendi que a criança tem direito a todas as respostas, que é preciso entender a criança como um ser inteligente. A obra do Lobato só é importante até hoje, resistiu a todas essas apresentadoras que temos nas televisões hoje em dia, e olha que elas fizeram um esforço grande para acabar com essa obra do Lobato, a mídia fez um esforço danado e resistiu, e resistirá sempre, porque sempre respeitou a criança e sempre acreditou no Brasil. E os orixás que nos acudam, que nos valham nesta hora, nessa mata sem flores, os olhos do saci. De Lobato para Shakespeare e com muito humor. Bárbara Eleodora, a temida crítica de teatro, fez a tradução do texto. Emílio de Biasi dirigiu e os 3 atores do grupo Parlapatões interpretaram a inominável comédia que reúne 37 peças de Shakespeare em uma só. Ao público cabe a função de rir. Eu irei, mas não para aventar o expoente, mas para com a minha ficar bem contente. Isso basta para as cenas 1 e 2. Vamos então para a festa Capuleta, onde o Romeu tem de encontrar Julieta. ppp@wllmshkspr.br. A obra completa de William Shakespeare, compactada em versão brasileira limitada. Autores... E agora? Jazz Borges, Adam Long e Daniel Singer. Como é que você descobriu esse texto? Não, esse texto eu soube que ele fazia muito sucesso, fez muito sucesso em Nova York, depois em Londres, ele está em cartaz ainda, em Portugal, e eu nunca consegui ver o espetáculo. Aí eu descobri o livrinho, né, o texto. Aí eu li, eu fiquei enlouquecido, fiquei apaixonado, e aí fiquei com vontade de fazer aqui, né? Todo mundo falava, não, aqui o pessoal não conhece Shakespeare, não sei o quê, lá o pessoal se diverte muito, mas aqui não dá certo. Eu falei, não, acho que vai dar certo, mas ele só pode dar certo com um grupo assim, tão maluco quanto eu, que são os Parlapatões, pra gente fazer uma versão brasileira da coisa, entendeu? Bom peregrino, a mão que acusas tanto, revela-me um respeito delicado, juntas. A mão do fiel e a mão do santo, palma e palma terão se beijar. E a tradução? Você não ficou com medo de pedir para a Bárbara traduzir? Eu fiquei um pouco. eu fiz assim, eu fiz o maior rodeio com a Bárbara. Falei assim, Bárbara, queria muito que você traduzisse um texto para mim, porque tem coisas assim importantes e tudo, mas eu acho que você pode ficar ofendida. Ela falou, fala logo o que é. Aí quando eu falei, eu falei assim, não, mas é uma maravilha. Eu acho que só quem é muito apaixonado por Shakespeare é que pode fazer isso. Eu vi o espetáculo e traduziu, o que é assim, pra gente é uma honra, assim, e um prazer trabalhar com a tradução dela. Porque a Bárbara tem um humor inacreditável, que além de traduzir, claro, o Shakespeare propriamente, que aparece, né, o texto do Shakespeare, tem, assim, uma série de brincadeiras que são fora do Shakespeare, mas que exigem, assim, uma métrica e uma rima, às vezes, com essa brincadeira. Então, acho que a Bárbara foi extremamente feliz porque ela botou esse humor que as pessoas não sabem que ela tem para fora e fez, assim, versinhos maravilhosos. Só para quem não sabe, né, quem fez a tradução, a Bárbara Eleodora, que é a pessoa que mais conhece de Shakespeare no Brasil, sem dúvida nenhuma, mas ela é muito rígida em algumas questões, principalmente em relação a Shakespeare. Portanto, os atores, as pessoas, assim, têm um certo receio de falar sobre Shakespeare, atuar na frente da Bárbara Eleodora. Que orgulho dos meus imploram. Regra básica de saúde. A mudança de hábitos é a maneira mais fácil e segura de manter o coração em forma. Andar, correr, pedalar. Cuidados com o corpo que muitas pessoas só tomam depois de apresentar problemas no coração. Operei. Operou o coração? 2 pontos de safena e uma mamária. Fumava e bebia. Já tive um infarto. Enquanto os tratamentos e as cirurgias cardíacas vão ficando cada vez mais sofisticados, a prevenção e a mudança no estilo de vida das pessoas continuam sendo os principais desafios da cardiologia. Os profissionais alertam, os problemas no coração estão surgindo cada vez mais cedo por falta de cuidados básicos com a saúde. No Brasil acontecem 400 mil infartos por ano e 150 mil pessoas morrem anualmente de problemas no coração. Os números parecem não assustar.
Muitas pessoas nem sabem se tem colesterol alto, se a pressão está alterada. A prevenção ainda na juventude poderia diminuir os riscos. Caminha e tem um hábito de vida mais saudável. É evitar um alimento cheio de gordura. É ter um hábito de vida mais ativo, exercício regular. É o tabagismo, é o controle do diabetes. Os assuntos do coração começam a ser discutidos amanhã no Rio. A cidade está recebendo mais de 15 mil cardiologistas. A rede hoteleira comemora a ocupação total. Durante 5 dias, os maiores especialistas do mundo vão apresentar trabalhos, técnicas e estudos que podem fazer o coração bater mais saudável. Um guardador de carros é morto a pancadas em frente a um restaurante de Copacabana, na zona sul do Rio. O assassino, subgerente do restaurante, foi preso em flagrante. O crime aconteceu durante a madrugada na porta deste restaurante em Copacabana. Testemunhas disseram que Reginaldo de Souza Vilela, de 54 anos, subgerente do restaurante, agrediu e matou a pancadas o guardador de carros Ivan da Cunha, de agressor até a porta deste bar na avenida. O pior é que naquele tempo Mouro queria dizer preto, não louro. Vocês não respeitam a minha pesquisa, eu fui na biblioteca Madame Andrade. Você já tinha dirigido Shakespeare? Alguma obra de Shakespeare? Não, nunca dirigi. Essa é a minha grande desforra. Agora eu dirigi todas. Testemunha fiel e muito caça, era filha de um duque de Cristo Bar. Isso mesmo, e toda bem verdinha. Mas o diabo tinha um plano bem malvado. Ele fingiu. Eu acho que soldar. Ele falou, eu vou pisar o mano, mano. Eu sei, eu falei atrás, tá? Atrás dele. Você dará no Pissirupi. Preto, 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 preto. Em 1990, o grupo Cidade Muda se utilizava das armas do universo infantil para falar ao mundo adulto. No espetáculo Crack, o grupo se especializava em expressões, emoções sem palavras, palavras sem som. É um pedacinho deste espetáculo que está na série 10 anos de Metrópolis. Funcionando. Ai, que vergonha, não tem telefone. Achou esquisito? Achei. Por quê? Sei lá. Um defeito. O telefone não oferece a menor privacidade. Eu conversei com ele lá no banco. Conversei. Se você estiver falando com a sua namorada, que tiver uma filona atrás, como é que fica? Aí é ruim. Tentar falar mais baixo, né? A gente manda chupar um sorvete, comer um salgadinho, alguma coisa. Em instantes, um estudante mata o professor e fere colegas durante uma festa na escola. Nossos repórteres mostram a arma secreta da Argentina para o jogo com o Brasil. Por suas obras em exposição ao ar livre em Salvador. Não perca!
Trago, levo, troco, tiro, balanço, falo enquanto firo. Metrópolis. Apoio Cultural. Plena atividade, Pombo Correio. No Vitrine, você vai conhecer o trabalho dos criadores e empresas que utilizam esse serviço. Chris Mania. Quem não se lembra do par romântico John Travolta e Olivia Newton-John? Vladimir Veltman conta os detalhes do grande sucesso que está completando 20 anos. E uma entrevista com Alexandre Pires, vocalista do grupo Só Pra Contrariar. O samba tinha um aspecto de pobreza, de marginalidade, de favela, de malandro. E não, poxa, nós conseguimos mostrar, provar que o samba não é apenas isso. Vitrine, neste sábado, 9h30 da noite. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua... Nossa língua portuguesa. Nesta terça, o professor Pasquale dá uma aula de gramática. Lembra aquela coisa de concreto a gente pega, a gente pode pegar, abstrato a gente não pode pegar? Lembra essa história? Essa história é simplesmente horrorosa. Apague isso da sua cabeça. E entrevista o cineasta Hugo Giorgetti, diretor do filme Boleiros, Era Uma Vez o Futebol. Eu vou matar você. Eu procurei uma linguagem que fosse ao mesmo tempo fiel ao que o jogador fala, mas ao mesmo tempo compreensível, porque tem muita gíria que é basicamente técnica do futebol. Nossa língua portuguesa, nesta terça, 8 da noite. A Bahia exportou para o mundo nomes famosos na música, na literatura e no cinema. Não poderia ser diferente no campo das artes plásticas. Mário Cravo é um dos principais representantes do modernismo no Nordeste, tem trabalhos expostos em vários países, mas foi na Bahia mesmo que ele realizou seu maior sonho, expor suas obras tridimensionais num grande espaço aberto. O artista acompanhou a equipe do Metrópolis num passeio pelo Parque do Pituaçu, em Salvador, que além de matas e colinas, reúne cerca de 1000 obras de Mário Cravo. Envolvo, pego, seguro e corro. Há algumas definições curiosas. Uma das mais interessantes sobre escultura que eu conheço é que é o equilíbrio desequilibrado. Isso é um brinquedo de botar as coisas em equilíbrio, não é isso aí? Então eu construo um objeto, a pessoa, mas isso é difícil. Não tem nada difícil, você cria um objeto, procura o ponto de equilíbrio. Essas peças que são lúdicas, então é mais ou menos assim que você faz pro Mário Cravo Júnior, o Mário que era criança, que gostaria de ter brincado com esse brinquedo. Eu acho que o artista, a mente inquieta, criadora, quando ele deixa de brincar, deixa de se divertir com o que faz, ele já morreu. A criança permanece no nível. Eu tenho 74, em abril faço 75 anos, entende? A minha opção em fazer escultura, desenhar, enfim, em várias mídias, é aquilo que me dá um profundo prazer. Eu não posso considerar um trabalho, eu acho que é uma diversão. Trago, levo, troco, tiro, balanço, falo enquanto firo. Porque acho que a poesia, com a música, as mais poderosas, são a mais poderosa força de expressão criativa do mundo, entendeu? Embora eu fiz uma coisa de matéria, de escultura, etc., mas eu acho que a poesia é um acesso que abre, que prescinde inclusive da ciência e da razão. Olho, cheiro, toco, mordo. O vento não está muito forte agora, mas aí dá uma ajudazinha com a mão na munheca. Vamos lá. Essas esculturas assim maior são executadas já aqui na oficina que eu tenho aqui no Pituaçu. É uma oficina que eu dou manutenção, são 70 peças, 73 peças que estão expostas permanentemente ao ar livre. Você bota um outro elemento para reforçar ele, para não ficar muito frágil, tá certo? Nesse pedaço da ponta dele que vai colocar na peça lá, você botar também um pedaço de ferro como se fosse um miolo, para ficar mais seguro e soldado nele. Tá ok? Quem é as pessoas? O pessoal trabalha com você? O pessoal aqui, esse é Ferreirão, esse é o homem que trabalha com a solda, com a parte
de metais. Esse aqui é o mestre da parte a parte de manutenção geral. A gente sabe o que ele quer, tem que fazer como ele quer, certinho. Aí ele fica... Não, não era nada disso que eu queria, tem que fazer de novo. Aí ele chega pegando forte. Sinto a cor, o corpo, a forma. É tudo muito colorido, aqui a gente tem o vermelho, o azul. Nós somos uma natureza que somos perdulários em cor, em luminosidade e calor. Né? Isso é a condição tropical. A Bahia é um exemplo disso. Tons de azul, vermelho, terras e etc. Quer dizer, nós temos uma natureza exuberante. A cor, para mim, é um componente de intensidade que eu acho que relaciona-se com o meu mundo, com o meu universo. Você é um tropicalista? Eu não sei, Trabalha com as coisas tropicais. Anterior ao tropicalismo. Vou dar uma curtiçãozinha agora em cima de você. Toda essa geração, viu? Nós começamos, a minha geração, fim da década de 40. Tropicalismo veio muito, muito depois. Os jovens tropicalistas, quando começaram aqui, de certa maneira receberam, não é influência, mas o apoio de uma geração que já fazia, que é a minha geração de artistas aqui na Bahia, na década de 40, fins da década de 40. O movimento de arte moderna da Bahia começa 20 anos depois da Semana de Arte Moderna em São Paulo. O que nós vimos aqui? Foi a primeira geração que redescobre a Bahia. Pesca do xarel, que eu vim aqui jovenzinho, capoeira na liberdade, entendeu? Que é a tocar berimbau, é incorporar isso na sua expressão de modernidade. É a nossa geração que começa a fazer isso, pelo menos aqui no norte do Brasil. Penetro, arranco, boto e miro. E sul, como nós estamos suando agora, né? Tem uma galeria, vamos dar uma entrada, vamos lá. Eu faço uma exposição cíclica, ponho pinturas, gravuras, desenhos. Cristos em madeira é um tema, eu transo muito a ideia, a personagem Cristo para mim é muito interessante, como é, por exemplo, a figura de Exu. Exu é um mensageiro dos deuses, ele não é o demo, mas só soprava o demo porque também é um personagem inquieto. É o Diamond de Jung, entendeu? Que agita as coisas, que provoca agitação e curiosidade. É isso que para mim representa Exu. Então eu me envolvo com esses dois personagens e ele está presente no meu trabalho durante toda a vida, porque pertence ao que nós chamamos a persistência da memória. Tem esse outro Cristo amarrado, deitado em diagonal, que tem formas assim, que lembram assim, carrancas do São Francisco. Quer dizer, a minha geração, na década de 40, 50, eu viajava, não tinha estrada aqui. E nós começamos a não só contactar com as coisas daqui da cidade, como o Interlândia, a parte interna da Bahia, o sertão, mas já pessoas que tinham conhecimento com o mundo exterior. Já tínhamos passado pela Bienal de São Paulo, você me entendeu o que é, e transado também um relacionamento com o mundo exterior, com a Europa, com a América. Então eu sou baiano, muito baiano, mas sou um baiano vacinado. Como assim? Vacinado porque há também um excesso de folclore. O excesso de tradição é tão prejudicial quanto a não tradição. É a minha visão. E suas cadeiras? Eu faço cadeira como faço anel, como faço um berloque para me botar, entendeu o que é? Eu me divirto fazendo coisas. As pessoas têm coisas, arte maior, arte menor, isso é artesanato, entendeu o que é? Eu acho que o prazer de fazer coisa com as mãos é um privilégio. Eu não sou um designer, talvez eu seja o grande designer, porque não faço isso para ser reproduzido. Se quer inspirado nele fazer um outro parecido, também não me paga nada, não há direito autoral. Isso para mim é que é a grande jogada. Tenho 3 filhos, homens e uma mulher. O que parece o temperamento mais parecido com o meu, curioso, é mais a mulher. Maria Luísa, cujo apelido é Cade, é quem me ajuda nessa parte de organização, de limpeza. Meu trabalho aqui é qualquer um que pintar seu peão. É a primeira que recebe a porrada. Você vê, olha, o que ele está filmando aqui são pequenos objetos que nos meus ateliês anteriores estava sempre jogado um bagulho no chão. Então, isso para mim serviu para uma espécie de arqueologia de mim mesmo. É impossível catalogar. Ele produz, sei lá, a produção é, realmente compulsiva. Ando, vejo, olho, meto e viro. Técnica é um instrumento do homem e não, umas vezes, se transforma um homem e passa a ser uma vítima dela. Esfrego, lixo, acaricio e choro. É bonito isso.
características do sucesso é que é a forma também mais poderosa, o sucesso, para limitar a criatividade daqueles chamados criadores natos. Como também a idade avançada, quando você tiver começado a chamar por ser mestre, é sinal de que vai mal. E como é que você fugiu dessas coisas? É isso, puxando a cadeira para mim mesmo, entendeu? Que é fazendo as coisas para mim, né? Mas tem muita coisa, a variável é muito grande. Esse cara parece N escultores, ele diz, é isso mesmo, meu filho, é isso mesmo. Eu quero me dar o luxo de fazer o que eu quero na hora que quero, não importando a aprovação. Eu acho que isso é o máximo que se pode conseguir. Renasce o corpo e alma no espaço, de novo o giro. É isso que é uma forma barroca que está na essência do nosso comportamento de homens aqui, dessa coordenada do espaço e do tempo. Mas, infinito. Infinito. Um prazer, meu filho. E o Metrópolis de hoje termina ao som de Zélia Duncan, que vai apresentar seu show Intimidade para milhares de pessoas no Parque do Ibirapuera. Vai ser neste domingo, às 11 da manhã, com entrada franca. E a gente volta segunda, às 9h30 da noite, ao vivo, com reprise à 00:30. Vou tirar do dicionário a palavra você, vou trocá-la em miúdos, mudar meu vocabulário e no seu lugar vou colocar outro absurdo. Eu vou tirar suas impressões digitais da minha pele, tirar seu cheiro dos meus lençóis, seu rosto do meu gosto. Eu vou tirar você de letra, nem que tenha que inventar outra gramática. Eu vou tirar você de mim, assim que descobri com quantos não se faz um sim. Vou tirar o sentimento do meu pensamento, sua imagem e semelhança. Vou parar o movimento a qualquer momento, procurar outra lembrança. Eu vou tirar, vou limar de vez sua voz dos meus ouvidos. Eu vou tirar você e eu de nós, dito pelo não dito. Eu vou tirar você de letra, nem que tenha que inventar outra gramática. Eu vou tirar você de mim, assim que descobri com quantos não se faz um sim. Vou tirar do dicionário a palavra você, vou trocá-la em miúdos, mudar meu vocabulário no seu lugar, vou colocar outro absurdo. Eu vou tirar suas impressões digitais da minha pele, tirar seu cheiro dos meus lençóis, seu gosto do meu rosto. Eu vou tirar você de letra, nem que tenha que inventar. Eu recebi um bilhete num show meu, estava fazendo no Rio, um fã escreveu assim: olha, Ed, infelizmente a gente não está conseguindo entender o que você canta. Você está cantando um português que parece inglês, você está no Brasil. Eu falei, poxa, eu ganhei a noite. Eu peguei o microfone e falei, eu ganhei a noite. É isso que eu queria. O que eu quero é ser americano. Mas Ed não nega as raízes. É brasileiro e se orgulha disso. O Brasil tem um negócio extremamente rico na música. Acho que é a música, né, mais rica do mundo, junto com a música americana. E se bobear, assim, tecnicamente, em alguns momentos, é a música popular mais sofisticada. Vou te contar, meus olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Qual é a grande influência na sua música? Da onde você tira inspiração? Quem é o grande para você? Olha, são coisas diferentes, assim. Acho que o grande cantor que me influenciou foi um cara chamado Donny Hathaway, ele que fazia a voz masculina do Closer I Get to You, Over and Over Again. O seu tio Tim nunca te influenciou musicalmente? Me influenciou assim, inclusive quando moleque, a relação era boa, porque ele me via como um sobrinho talentoso que podia ser músico, enfim, sei lá. Mas depois começaram umas coisas, ele começou a fazer umas declarações desagradáveis ao meu respeito e eu fiquei
magoado com isso, mas não guardo assim rancor dele. Acho que tá tudo certo. Que ele